que nós vamos falar sobre Carlos Drummond de Andrade, grande poeta brasileiro. Boa noite, vocês que estão chegando. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Nota 1000 dessa terça-feira. A gente vai falar hoje sobre um poema em particular, da grande obra poética de Carlos Drummond de Andrade, talvez um dos poetas mais conhecidos na nossa literatura brasileira. A nossa poesia brasileira ela é bastante rica, ela tem grandes nomes, nós temos grandes nomes na poesia, desde o início da nossa literatura propriamente dita, né? A gente tem grandes nomes na nossa poesia, Gregório de Matos, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, passando pelos românticos, Gonçalves Dias, né? O grande Gonçalves Dias, que tem um trecho dele no poema do nosso hino nacional. Então, a nossa poesia brasileira, ela é muito rica. Boa noite. Né? É uma poesia muito rica, muito com grandes personalidades, né? No século XIX a gente ainda teve Olavo Bilac, né? Então a gente tem aqui uma infinidade, uma galeria enorme de poetas na nossa literatura. O século XX também não deixou para trás, né, essa tradição de formar grandes poetas na nossa literatura. E a gente tem um nome de peso nesse time, que é Carlos Drummond de Andrade. O Drummond era um mineiro de Itabira, na região do Triângulo do Ferro, Triângulo Ferro, pode ser que o nome eu erre aqui, tá? É uma região rica em produção de minério de ferro, né? Vocês sabem que Minas é uma região, daí o nome Minas Gerais, né? É um território bastante fértil, vamos dizer assim, né? Em produção de minério, ouro, diamante, ferro, até hoje é explorado, né? Vejam aí o que aconteceu com as barragens, né, que estouraram anos atrás em Santa Mariana, como em Brumadinho. É justamente dessa exploração de minério. E o Drummond, ele nasceu em Itabira, que é uma região, que é uma cidade que está nessa região bastante, né, produtora desse ferro, do minério de ferro. E ele foi para o Rio, foi ser funcionário público no Rio, né, ele muitos anos viveu em Itabira, tem até um poema que ele fala isso, né? Muitos anos vivi em Itabira, e depois ele foi para o Rio, e ele viveu então o resto da sua vida, a maior parte da sua vida, no Rio de Janeiro, né? Se vocês fizerem aí uma pesquisa no Google, vocês vão encontrar uma estátua famosa do Drummond numa praia, lá no Rio, acho que é Copacabana, posso estar enganada também no nome, que ele está sentado, né? Uma estatuazinha de bronze, que marca a presença do Drummond no Rio de Janeiro, que foi muito importante. A gente vai falar sobre esse poema, Os Ombros Suportam o Mundo, que foi publicado no livro de poesias, uma coletânea organizada por ele mesmo, uma antologia poética chamada Sentimento do Mundo. É o terceiro livro publicado do Drummond. O primeiro livro que ele publicou foi em 1917, se não me engano a data aqui, ou foi 27, acho que foi 27. 1927 foi a primeira publicação de uma coletânea de poesias dele, chamada Alguma Poesia. Ele publicou mais um, Claro Enigma, depois. E esse, O Sentimento do Mundo, é o terceiro livro, a terceira antologia dele de poesias, que foi publicada em 1940. Esse poema em particular, Os Ombros Suportam o Mundo, que nós vamos estudar agora, ele foi escrito em 1935. Ele foi escrito em 1935, mas o Drummond reuniu a obra dele, os poemas que ele tinha ali daquela temática que ele achou interessante, e a gente já falar sobre essa temática, que ela diz muito sobre a poesia e sobre a obra, né, o sentimento do mundo de forma geral. E aí ele publicou em 1940. A data 1940 é muito significativa. A gente já falou aqui em alguns momentos passados que o Drummond, que o Brasil nesse período estava inserido num momento muito delicado. A gente estava aqui no Brasil sob a ditadura de Getúlio Vargas, que tinha iniciado em 1937, uma ditadura moldada pelo fascismo, mas também muito particular do que era o Getúlio Vargas. A gente estava no meio da Segunda Guerra Mundial, né? Porque a Segunda Guerra Mundial iniciou em 1939,
Então a gente estava aqui no meio, assim, né? Estava no começo, no ponto ainda de incerteza, de indeterminação dessa guerra, saindo de um pós-guerra, porque a Primeira Guerra Mundial, ela não aparentava ser tão grandiosa e tão destruidora como ela foi. Então ela trouxe uma repercussão muito negativa para o mundo. Então o mundo ainda estava nessa fase de recuperação, vamos dizer assim, quando inicia uma nova, quando surgem os movimentos totalitários, nazismo, fascismo, o comunismo. Então tudo isso, né, gera esse período de muita incerteza, de muita instabilidade econômica, política, social e cultural, porque a cultura de um lugar, ela acaba absorvendo o sentimento daquele povo, né? Então, a Europa passou a produzir uma cultura muito incerta, muito caótica, reflexo do que era, né, do que estava acontecendo ao seu redor. E o Brasil absorve isso e também acaba refletindo o próprio sentimento do povo brasileiro, né? Um povo que estava saindo de uma república velha, que estava num governo revolucionário, incerteza, com rebelião. A gente teve a Revolução Constitucionalista em 32, que foi em São Paulo, que foi uma guerra civil que aconteceu em São Paulo. A gente teve aí uma imposição ditatorial em 37 de Getúlio Vargas, né, intento comunista. Então, vejam que esses anos 30 foram um período muito conturbado no Brasil e no mundo. Então, Drummond escreveu uma obra chamada Sentimento do Mundo, né, exatamente aí nesses anos 30, revela muito daquilo que a gente vai encontrar como temática nessa obra poética. Ele é todo, né, fora, vamos dizer assim, fora do indivíduo, fora do individual, fora do indivíduo. A gente tem as primeiras obras do Drummond, essas que eu disse para vocês, Alguma Poesia, Claro Enigma, obras muito individualistas, muito voltadas para si, para o eu, né? Até porque tem até uma frase de uma filósofa, que eu não lembro o nome agora, que diz assim, né, que a menor das minorias é o indivíduo, né? Então, se eu não mudo a mim, eu não vou poder mudar o mundo. A gente primeiro precisa dessa... A primeira transformação que deve existir é a individual, né, a que acontece dentro. E o Drummond, ele sentia isso, né? Tanto é que a primeira fase da obra dele, ela é esse olhar para dentro de si, olhar para a sua circunstância, né, de contar o seu próprio sentimento. Mas, a partir desses conturbados anos 30, né, tem uma alcunha que fala que os anos 20 foram os loucos anos 20, né, que quando saiu da Primeira Guerra Mundial, as pessoas, né, que queriam aproveitar a vida, né, tanto é que a gente teve aí a Semana de Arte Moderna aqui no Brasil, que reflete muito esses loucos anos 20, essa fase muito rebelde. E os anos 30, eles foram anos muito conturbados. Em 29, a gente teve a quebra da Bolsa de Nova York, que fez com que a economia mundial, né, entrasse em decadência. Então, essa euforia que teve nos anos 20, nos anos 30 vai acontecer o contrário. Vai acontecer uma grande depressão, né, uma grande reclusão, um grande medo, assustador que era, né, essa situação que vai acontecer mundialmente. E como eu acabei de dizer para você, o artista, ele acaba sentindo isso. Ele tem esse poder, né? Ele tem essa capacidade de sentir, essa sensibilidade mais apurada do que aquele que não tem essa veia artística tão forte. Então, o Drummond vai ter esse sentimento do mundo em 30. Então, ele sai dessa fase individualista e vai para fora, ele olha para o outro. Tem muitos poemas famosos do Drummond nessa coletânea Sentimento do Mundo. Antes de eu ler Os Ombros Suportam o Mundo, eu queria falar para vocês de um poema. Eu vou ler só a última frase, o último verso dele, que diz muito sobre a obra O Sentimento do Mundo todo, que é o poema chamado Mãos Dadas. Lá no poema Mãos Dadas, não é um poema muito grande, e ele fala assim, ó: o tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Então veja que aí a gente tem como se um manifesto, vamos dizer assim, né, do que vai ser essa obra de Drummond aqui em 30,
virando a década de 40, né? Ele vai então falar sobre o tempo presente, a vida presente, os homens presentes. É isso que é a matéria da poesia dele. É esse sentimento, eu vou repetir isso muito, mas é porque é, né? É esse sentimento que do mundo, é esse mundo incerto, é esse futuro incerto, é esse presente assustador. A gente tem um passado para se lembrar, a gente tem um presente perigoso, né? Porque a gente está em guerra. E a gente tem um futuro incerto. Então, vejam que existe aqui uma pitada de desesperança. Não confunda desespero com desesperança, né? O desespero é a falta de noção, falta de razão, né? É falta de tudo, né? A pessoa em desespero, ela perde até a consciência do que é certo e do que é errado. Aqui a gente percebe a desesperança, uma resignação cansada, né? Ele falou assim, a gente está aqui nessa situação, não há o que fazer, não há como lutar, né? O que nos resta é viver o dia presente. E ainda assim, esse dia presente ele pode ser um pouco assustador e aterrorizador. Mas vamos ler o poema, né, em questão. Tem lá no nosso feed, se você tiver curiosidade depois que acabar aqui, ouvir o poema na voz do poeta. Ele gravou o áudio dessa poesia, muito interessante, porque ver como o poeta declama a poesia é sentir também, né, o que ele quis dizer, quais foram as palavras, aliás, qual foi o peso, né, que ele quis dar para as palavras, a entonação que ele quis buscar. Então é interessante, né, ter esse olhar do próprio poeta sobre a declamação da poesia, porque às vezes a gente pensa que é algo muito teatral, muito sim, e às vezes não é, né? Ele imprimiu uma simplicidade que era bem significativa, bem marcante da obra do próprio Drummond, né? A gente pensa que é muita coisa, mas na verdade está aqui, né? É bem explícito, está bem na cara, não é nada que vá ser muito diferente daquilo que a gente imaginava. Então, vamos ver aqui, tá certo? Os ombros suportam o mundo. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil. E os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Em vão, mulheres batem à porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer, e nada espera de teus amigos. Pouco importa, vem a velhice. Ui, gente, desculpa. Derrubei. Tava no clima aqui e derrubei o celular. Vamos lá de novo. Pouco importa, vem a velhice. Que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue, e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam, os delicados, morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Certo? Então, falando um pouco sobre a estética desse poema, né? A gente tem aqui 23 versos, a gente não tem rima, a gente não tem um esquema definido de forma, né? O Drummond aqui assimilou, e é bem característica da obra dele, você vai ver que ele não tem uma métrica formal, nem quantidade de versos, nem em rima, nem em sílabas poéticas. A gente não vai encontrar essa métrica em Drummond, assim como a gente não encontra isso nos modernistas que vieram pós-22. Um aqui e ali ainda vai seguir um esquema mais rígido de forma, padrão, mas a geração de 22, ela quebra o paradigma de poesia, principalmente da poesia parnasiana, que era a poesia que estava em voga até o momento, e aí a gente vê que os poetas de então, de 22 em diante, eles então quebram, né, essa característica de métrica. A gente não tem rima, a gente não tem uma quantidade certa de estrofes, nem sílabas poéticas. A gente encontra mais a expressividade,
a busca pela forma de falar, vamos dizer assim, né, a busca pela expressão do eu lírico, do que propriamente encaixar isso dentro de um esquema rígido formal. Então a gente não tem nenhuma forma aqui, né? A gente tem esses 23 versos divididos em 3 estrofes, num sentimento de, como eu tinha dito antes, de uma resignação, né? Ele fala: chegou um tempo em que não adianta morrer. Depois ele fala: pouco importa que venha a velhice. O que é a velhice? Né? Então, veja assim, não existe para o poeta, para o eu lírico, não vamos falar poeta, vamos chamar de eu lírico, porque a gente não pode bater o martelo aqui que isso aqui era o Drummond, né? Até porque a gente percebe que ele fala um pouco para o coletivo, para o social, né? Ele não fala em nome de si. Como eu disse para vocês no início, ele não é mais individual, né? Ele olha para o outro. Então é como se ele estivesse usando aqui uma terceira pessoa. Ele está falando de uma sociedade, de um povo, de um coletivo, certo? Então a gente vai chamar isso aqui de eu lírico, né? Que é mais justo nessa análise. Então a gente diz um eu lírico que fala que tempo em que não se diz mais meu Deus, tempo em que não se diz mais meu amor, porque o amor resultou inútil. Então, é um tempo de tanta desesperança, em tanta falta de fé, que a gente não encontra mais Deus, a gente não encontra mais o amor. Veja, né, que essa falta de transcendência vai trazer esse vazio, essa resignação conformada, quase que triste, né? Porque ele, veja que cena interessante ele forma aqui, ele diz assim, ó: em vão mulheres batem a porta, não abrirás. Você imagina que a cena, ó, você tá numa casa toda fechada, né? Sozinho, no escuro, as pessoas batendo na porta, mas você não vai abrir. É um pouco pesada essa cena, não é? E ele continua: ficaste sozinho, a luz apagou-se. Olha só o vazio. Mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. É quase um fantasma, né? Veja assim, uma casa vazia, uma pessoa sozinha, no escuro, as pessoas batendo na porta e ele não vai abrir, mas a única coisa que ele consegue distinguir naquela escuridão são só os olhos que resplandecem, né? É quase, como eu disse, um fantasma. És todo certeza, já não sabe sofrer. Acabou o sentimento. Ele é só a resignação, ele é só a casca. Ele não tem mais amor, ele não acredita mais em Deus, ele não tem mais nenhuma fé, ele está sozinho no escuro, a luz se apagou, né? Então veja como essa falta de transcendência traz esse vazio existencial. Eu vou abrir aqui um parênteses, né, com vocês. Aqui no nosso feed, lá no YouTube, nós temos um comentário sobre um livro chamado Em Busca de Sentido, de um psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl. E já diz o título do livro, né? Em Busca de Sentido. O Frankl, ele foi prisioneiro na Segunda Guerra Mundial, ele foi enviado para um campo de concentração e ele conta toda a sua vivência, toda a sua experiência no campo de concentração, né, nesse livro. Um livro maravilhoso. Se você não leu, leia, porque ele é um tipo de livro que muda a sua percepção sobre a vida, sobre o sofrimento, sobre a dor, sobre a desesperança, sobre a falta de fé. E uma das coisas que o Frankl fala, né, é que é exatamente buscar um sentido para a vida, sair desse vazio em que se encontrava, muitas vezes era buscar um sentido na transcendência. Era confiar, era ter fé, era sonhar com aquilo, né? Era imaginar uma possibilidade de futuro e confiar esse futuro pela fé, confiar no futuro pela fé. Então, quando existe a transcendência, existe um motivo. E o Drummond aqui, aliás, eu falei que você não ia falar
eu falei que não ia falar que era Drummond, né? Esse eu lírico aqui, ele não tem essa fé. Ele já começa dizendo isso, ó. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus. As pessoas não acreditam mais. Acabou a fé. E aí? O que resta? Nada. Não resta nada. Né? Tempo de absoluta depuração. Que é depurar, né? Depurar é transformar alguma coisa, fazer uma passagem de uma coisa de um estado para outro, né? Vamos dizer assim. Então, ele diz assim, tempo de absoluta depuração, né? As pessoas estão morrendo. Elas estão sendo enviadas para campos de concentração e morrendo em câmeras de gás, né? As bombas estão explodindo, então destruindo cidades. Nós estamos vivendo aqui num estado de absoluto suspense. E não é um suspense no sentido assim, o que é que vai acontecer amanhã, mas é uma coisa que está em suspense, em suspensão, né? Hoje eu tô aqui, o próximo minuto eu não sei. Então, essa descrença, né, em Deus vai levar a esse vazio, né? Essa falta de fé e essa falta de confiança no futuro, a gente pode até entender assim, tem até razão, porque o futuro, né? O que é o futuro? Né? A gente não tem como saber, né? Vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Vamos imaginar que nós estivéssemos em uma guerra como hoje existe ainda no mundo, como existe no Oriente Médio, na Síria, em alguns países africanos, de você estar aqui na sua casa, ter sua estabilidade, o seu trabalho, a sua família, e de repente tudo isso ruir, né? Por causa de uma bomba, por causa de um atentado, ou por causa disso tudo, né? Então, essa incerteza, esse medo, né? Como eu disse, esse estado de suspensão, se não houver fé, né? Já era mesmo, né? Já era mesmo. Eu acho que a guerra, ela é muito mais o terror que existe no psicológico do ser humano do que até mesmo naquilo que acontece no campo de batalha. Claro que eu não estou diminuindo aqui, né, o terror que é um campo de batalha, mas esse terror psicológico, esse terrorismo que existe, ele é capaz de fazer, né, esses homens se transformarem nesse vazio. E é exatamente isso que o nosso eu lírico retrata, né? Daí porque a gente tem esse título, Sentimento do Mundo, para a obra, né? Continuando aqui, então ele fala: és todo certeza, já não sabe sofrer, e nada esperas de teus amigos. Você não espera mais nada de Deus, você não espera mais nada do amor, você não espera mais nada das pessoas, você não tem mais nada. Por isso que ele fala, pouco importa vem a velhice. O que é a velhice? Né? Eu vou envelhecer, será? Será que o futuro reserva isso para mim? Fica aí uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Será que eu tenho um amanhã e esse amanhã me proporcionará uma velhice? Né? Pouco importa ver a velhice. O que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. Olha só, é interessante aqui, vamos fazer aqui outro exercício de imaginação. Poesia é isso, né? A poesia, ela tem essa capacidade de nos fazer essa linguagem multifacetada. A gente pode tirar diversas interpretações daqui, né? E é exatamente isso que a linguagem poética proporciona e por isso que ela é bastante interessante. Teus ombros suportam o mundo. Existe um mito grego, o mito de Atlas. Para quem não conhece, depois também dê uma pesquisada, né? Atlas era um titã e os titãs fizeram uma revolta contra Zeus, né? Não era contra Zeus, não, era contra Urano, que era um grande deus. E os deuses, liderados por Zeus, aí sim, né? Foram combater os titãs. Titãs, eles eram homens gigantes, enormes, né? Que habitavam a Terra. Isso no mito grego, né? E aí, os deuses liderados por Zeus venceram. Daí porque Zeus virou o deus dos deuses, o chefe dos deuses, porque ele conseguiu, né, ganhar essa guerra contra os titãs. E aí um dos castigos de um dos titãs, que era Atlas, era sustentar o mundo, o globo terrestre, nos ombros. Né? Então, existem várias representações artísticas dessa cena, né, do castigo de Atlas, que é segurar o globo nas costas.
Então ele fala, teus ombros suportam o mundo. Então a gente se remete aqui a esse mito grego, mas, né, diferente daquilo que a gente imagina e até pelo que a gente vê na representação do castigo de Atlas, né, esse mundo não pesa. O que é o mundo, né? Ele, como ele fala, ele não pesa mais que a mão de uma criança. É um pouco assustador, vocês não acham? Diga assim, o mundo não pesa mais que a mão de uma criança. Né? Veja aí como existe mesmo essa total conformação com a vida, né? Por isso que eu li para vocês o trechinho de Mãos Dadas quando ele fala, o tempo é minha matéria. Mas que tempo? O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Futuro não existe. É o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Então, o que é o mundo? O mundo é o agora, é o hoje. E esse hoje, ele é muito frágil. Daí a comparação com a mão de uma criança. E ele continua. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, né, achando aquilo terrível e assustador, prefeririam, os mais delicados, os mais sensíveis, prefeririam morrer. Daí as ondas de suicídio, daí a falta... Aí sim, né, nesse caso aqui a gente pode falar em desespero, né? Os delicados prefeririam morrer. Não, os corajosos enfrentam, os delicados preferem morrer. Né? Vejam que o que ficou implícito, o que ficou aqui nas entrelinhas aqui do que ele está querendo dizer. Ele parece expressar uma tristeza conformada. Exatamente, é isso. Né? Ele está triste. Veja, né? Vou repetir aqui os principais personagens, né, que ele retrata aqui. O amor, Deus, os amigos não servem mais para nada para esse eu lírico. Né? O amor se mostrou inútil. Não se pode mais dizer, meu Deus. Os amigos, nada espera deles. Então, né, ele não tem nada. Mas ele não está desesperado, ele não está, né, em choque, ou ele não está, como ele diz aqui, esses delicados que prefeririam morrer. Não. Né? Ele até fala, né, as guerras, as fomes, as discussões entre os edifícios provam apenas que a vida prossegue. Né? Então a gente vai vivendo aí dia após dia, né, dentro dessa realidade complicada, mas que é a que temos, né? Tipo, é o que temos para hoje, né? É viver essa realidade um pouco complicada. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Olha só, a gente está em plena guerra, mas ele fala, chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Essa palavra mistificação, ela tem um teor, né, um pouco, uma carga de significado um pouco pesada, né? A gente fala assim, mistificação, aí já pensa naquelas coisas místicas, não. Mas veja aqui, esse nosso eu lírico, ele é totalmente descrente, ele é quase um ateu. E aqui eu vou entrar um pouquinho na vida do Drummond, para que vocês entendam essa correlação. Drummond, eu não vou dizer que ele era ateu, porque eu não tenho certeza dessa informação, mas pelas alianças que ele fez durante a vida, tudo levava a crer que sim, porque ele tinha um flerte muito pesado com o movimento comunista. Nós temos na nossa literatura brasileira grandes nomes que se envolveram com o Partido Comunista Brasileiro. Graciliano Ramos, a gente falou disso no nosso primeiro momento Nota 1000, né, que a gente falou sobre São Bernardo, e o Graciliano, ele era bastante politizado. Depois de uns anos na vida dele, ele se filiou ao Partido Comunista. O Jorge Amado, que era o grande nome de peso pesado da literatura brasileira dentro do Partido Comunista. E a gente tem o Drummond aqui também, né, com esse viés esquerdista voltado para o comunismo. E a gente sabe que o comunismo, enquanto ideologia, é uma ideologia que nega a presença, a existência, a palavra é essa, a existência de Deus, né, uma ideologia totalmente ateia, né, e até anticristã, mesmo no sentido de não só negar a existência de Deus, mas de combater a religião.
Então, se o Drummond tinha esse flerte com o esquerdismo comunista, então a gente pode deduzir que ele tinha aí, então, esse pé no ateísmo. Então, veja, esse ateísmo, né, essa falta de fé, Raquel de Queiroz também, ela foi até presa, né, durante a ditadura militar. Só que, veja, eu falei desses 3 nomes porque a gente vê isso muito na obra, né, se reflete muito na escrita do escritor. Porque às vezes a gente pode até ter um escritor que tem uma ideologia, que segue uma determinação política, mas que não retrata isso na obra. Ele não faz uma panfletagem, né? Ó, cuidado com esse nome, viu? Eles não fazem uma panfletagem da sua ideologia na sua escrita. Diferente do que a gente vai encontrar no Jorge Amado, que era um escritor muito comunista e que as obras dele refletiam muito esse ideal, né? E a gente vê aqui no Drummond não um panfleto comunista, mas uma ideia de como é que eu posso falar? Vou achar uma palavra aqui para dizer, para ficar mais claro, né? Uma ideia dessa ausência, vamos dizer assim, né? De fé, de crença, de Deus. E aí, quando ele fala a vida apenas sem mistificação, ele tá falando disso, né? Assim, ó, não vai ter fé, não vai ter crença, não vai ter Deus, não vai ter nada, né? A gente não tem nada, né? Chegou um tempo em que não adianta morrer, né? Chegou um tempo em que a vida é uma ordem, a vida apenas sem mistificação. Eu estava lendo um artigo sobre a análise desse poema e eu achei interessante que o autor fala o seguinte, deixa eu achar aqui para vocês. Tá aqui. Ele fala assim, ó, assim, ao afirmar-se que a um determinado tempo não há mais como dizer palavras de amor, nem clamar, pedir auxílio a Deus, por exemplo, infere-se a descrença e a desesperança do eu lírico em relação ao seu próprio futuro, como indivíduo e ao futuro da coletividade. Com isso, atitudes de compaixão, de amor com o próximo se tornam inúteis, já que o amor e nem Deus puderam salvar o mundo das guerras. É quase um bloqueio emocional. É interessante essa palavra aqui que eu estava tentando achar, né? Existe aqui um bloqueio emocional. Veja que a gente não tem sentimento, né? O amor se torna inútil, a gente não tem amizade, nós estamos sozinhos numa casa fechada, tudo escuro. A única coisa que nós conseguimos ver é o reflexo dos nossos próprios olhos. Não existem amigos para chamar, as guerras, as discussões, as fomes, nada disso mais importa. Quem se importa com isso é porque ainda está preso nessa realidadezinha, né, muito, muito pequena. Não adianta mais morrer, não adianta mais nada, né? Então, ele, em vez de se desesperar, ele se bloqueou emocionalmente. Então, a gente tem aqui um retrato do que viria no mundo pós Segunda Guerra Mundial, o retrato do que foi a psicologia, do que foi a filosofia do mundo pós Segunda Guerra Mundial, o aumento crescente da depressão, da ansiedade, do estresse, do medo, dos suicídios. Então, veja como isso reflete muito esse sentimento de realidade que se viveu naquele período e que se estendeu aí por gerações. E é interessante, assim, agora pegando isso aqui, né, para o Enem, o Drummond é um dos autores que mais cai na prova de linguagens, junto com Machado e junto com Guimarães Rosa. Por isso que a gente se preocupa em trazer esses nomes para vocês aqui no Momento Nota 1000. O Drummond é um dos grandes nomes que cai, né, na prova de linguagens. E é interessante porque é um poema, Os Ombros Suportam o Mundo, essa descrença, essa falta de fé, essa tristeza conformada, é uma coisa que a gente encontra ainda hoje no mundo. Olha só, num cenário de pandemia que nós estamos vivendo, né? A gente passou todo esse ano de 2020 em suspensão. A gente passou todo esse ano de 2020 sem saber o que seria do futuro. Sempre esperando uma boa notícia, mas
que não vinha o tal do achatamento da curva, né, o tal do pico e da baixa de pico, e tudo isso, né, se refletiu num sentimento de mundo, né, descrente, sem fé. Quem tem fé, quem se agarrou a esta fé, viveu esse período em paz, né? Na medida do possível. Mas quantas pessoas, né, mergulharam, sucumbiram à depressão, à ansiedade, ao medo, ao pânico, à raiva, todos esses sentimentos ruins, né, de um período de guerra, porque não deixou de ser uma guerra, né, que a gente enfrentou e ainda enfrenta. Então veja como a gente consegue traçar aqui um paralelo muito interessante, e abordar, né, essas questões numa prova de redação, ou ver um tipo de comparação com o mundo aqui dos anos 40, de quando da produção dessa obra, com o nosso mundo de hoje, né, segunda década do século XXI, é interessante a gente ver que a gente consegue ainda enxergar estes olhos, né, desse período para os dias de hoje, né? Então, fica aqui a reflexão, a importância de nós termos essa busca de sentido, porque aqui a gente encontra um eu lírico sem nenhum sentido para a vida, e como é importante a gente buscar esse sentido, né? Retomando aqui Viktor Frankl, né? Quando eu não posso mudar as circunstâncias, então eu mudo a mim mesmo, eu mudo a minha forma de encarar as coisas, para que a gente não seja para que a gente não tenha essa resignação conformada aqui, como esse eu lírico, né, que o amor se tornou inútil, né, que o amor não se torne inútil. A gente está aqui, né, nesse período de Natal, né, nesse período em que vocês estão se preparando aí para uma prova, um momento de virada de vida, né, uma mudança muito significativa na vida de vocês. Então, né, não deixe o coração ficar seco, como ele diz, né? As mãos tecem apenas o rude trabalho. Eu estou só fazendo aquilo que eu tenho que fazer e pronto. E o coração está seco. Não faça isso, né? Procure aí esse sentido, essa existência, essa vontade, né, de viver e acreditar que existe um futuro muito maior do que somente o dia de amanhã, tá certo? Alguma pergunta, alguma dúvida, façam aqui as perguntas no comentário, então usem aqui essa caixinha para fazer perguntas. Eu não falei, mas eu acho que deu para entender, mas eu vou falar para ficar mais claro. Né? O Drummond pertencia à segunda geração modernista. A poesia modernista da geração de 30, ela tinha essa temática que o Drummond é o principal representante da poesia de 30, essa temática primeiro individualista, depois, né, essa temática voltada para o mundo, para o outro, né, para essas questões mais políticas. A gente vai ter aqui um poema, uma antologia poética do Drummond, que vai ser bastante, né, com essa temática social, que é A Rosa do Povo, que é posterior a esse livro, O Sentimento do Mundo, mas a gente já vê aqui a poesia social dele, né, bem forte, a partir de 1940, com a publicação dessa obra. O Drummond, ele teve uma vida muito longa, acho que ele morreu nos anos 80, se não me engano, em 86 ou foi em 87, então veja como a produção dele se estendeu muito, né? A produção dele se estendeu muito. Gostei muito dessa indicação e leitura, Em Busca de Sentido. Gente, olha, leiam Em Busca de Sentido, leiam. Mas eu não gosto de filosofia, nem de autoajuda, nem de psicologia, não tem nada disso. O livro não tem nada disso, ele é um livro que vai realmente trazer para você um novo olhar sobre a vida, né, sobre o sofrimento, sobre a dor, né, uma pessoa que viveu, né, num campo de concentração e que sobreviveu a um campo de concentração. O que é imaginar, né? Você consegue imaginar o que era o campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, e ele consegue trazer com muito detalhe, né, tudo aquilo que ele viveu, uns detalhes assim que dá
A leitura não é rebuscada, não é difícil de você entender, né? Embora ele tenha escrito nos anos 40 e ele seja um médico, psiquiatra, a leitura não é complicada. Você consegue tirar bem essa leitura dele, entender o que ele está dizendo. Não é um livro caro. Esses dias mesmo eu estava olhando ele na internet, ele estava por volta de uns R$ 30. Mas assim, é um livro que vale a pena. E depois que você lê, vale a pena você emprestar para alguém para ler, porque você vai querer que outras pessoas também tenham contato com essa leitura. E é interessante fazer... Eu estou trazendo o Frankl aqui porque vejam que eles são contemporâneos, né? Drummond e Frankl, eles escreveram sobre o mesmo período, mas com pontos de vista totalmente diferentes um do outro. Então, você fazer esses comparativos, né, de pessoas que viveram na mesma época, né, e viveram, assim, claro que o Drummond não viveu a mesma realidade, porque ele não foi para o campo de concentração, mas ele conseguiu absorver, como todas as pessoas daquele período, esse sentimento, né? Então, veja, né, a forma de encarar. É interessante isso, né? A forma como se encara as coisas, certo? Mais alguma pergunta? Fiquem de olho aqui no nosso Instagram, a gente está sempre colocando para vocês conteúdo, nosso canal no YouTube, nosso canal no Telegram, a gente tem aí diversos canais para vocês aí que estão, né, nessa reta final, tá bom? Então, até a próxima e tchau, tchau!